frases novas, como ter frases novas para improvisar na guitarra. Para você pensar nisso, você provavelmente deve estar pensando aí agora assim, o que é criar as suas próprias frases na guitarra, né? Como é que funciona esse processo? Então, eu estou aqui para te dizer o seguinte, que o processo de criação de frases, ele começa com a imitação, ele começa com a cópia. Você literalmente vai copiar as pessoas que você gosta, para você começar a ter um padrão para você se nortear. Porque você criar frases do absoluto zero, do nada, é uma coisa que não faz muito sentido. E olha só, pensa comigo, qual é a diferença entre você tocar uma frase e você mesmo criar suas frases? Né? Porque afinal de contas eu te falei que o primeiro passo para você criar suas próprias frases é você tirar frases que já existem de outras pessoas que você admira, de músicos, de guitarristas ou de qualquer instrumentista, né? Porque a gente não precisa necessariamente tirar sua frase de guitarristas, mas de músicos que você admira. Se o primeiro passo começa sendo esse passo de tirar as frases, então qual é a diferença entre eu tocar uma frase que eu tirei e eu criar as minhas próprias frases? A diferença está aqui, quando você tira as frases e só executa as frases copiando como um músico que você gosta fez, você vai começar a entender muito sobre a linguagem e é isso que vai te levar a criar suas próprias frases. E criar as suas próprias frases, né, ter as suas frases, as frases elas não são só escalas, como acontece muito. Isso é uma coisa uma dúvida que eu percebo que acontece muito. Por exemplo, eu tô aqui, às vezes eu solo uma coisa e às vezes eu vejo um comentário assim, qual foi a escala que você usou? Bom, eu não estou usando necessariamente, eu não estou pensando na escala para improvisar, entende? Porque a frase é muito mais do que a escala que a gente vai ver aqui nessa aula. Então você pensar em escala para improvisar, pensar em shape, principalmente shape de escala, falando mais de guitarristas, pensar em shapes de escala para improvisar, isso na verdade mais te atrapalha do que te ajuda. E eu vou te mostrar hoje aqui o caminho para você te mostrar esses 3 passos para você começar a ter novas frases para improvisar na guitarra sem pensar em escalas. Tá? Por quê? Porque as pessoas confundem muito o que significa isso. Elas acham que é você criar do nada. E na verdade não é. Por quê? Se a gente encarar a improvisação como uma linguagem, ou uma língua, é só a gente observar como é que faz para aprender uma língua, né? A gente não aprende criando frases do nada. Então, vamos lá, vamos para o primeiro passo. Beleza? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você tirar a frase. Então, a primeira coisa é você ter que identificar uma frase que você gosta, né, de uma sonoridade do músico que você gosta, e você vai tirar, tá? E a frase que eu vou tirar aqui eu separei uma frase do Lag Land, que é um guitarrista que eu gosto. Não sei se você conhece o Lag Land. Lag Land, L-A-G-E, Lag Land, L-U-N-D. Ele é um guitarrista norueguês e ele tem uma sonoridade que eu curto muito, assim. Então eu vou tirar a frase dele. Então a primeira coisa eu vou ouvir as gravações que eu gosto e vou identificar exatamente um ponto que me interessa. E o ponto de hoje é de uma música chamada New Standards e acontece em 3 minutos e 50. Então eu vou primeiro colocar a frase aqui, né? Vou tocar a frase aqui. Quer dizer, eu vou dar o play na frase dele tocando, né? Eu não vou tocar. Vamos lá. Agora. Até aqui. Então, novamente. Primeira coisa, você tem que ouvir a frase e entender. Bom, agora eu já sei o que eu quero. É isso aqui. Beleza. Primeiro, ó. Beleza. Então, o primeiro passo. Já sei aqui que eu tenho que tirar, que eu tenho que recortar a frase, né? Escolher qual é a frase. E aí, depois disso, eu vou tirar. Eu vou tirar a nota do que está acontecendo. Tá? Então, ó, vou colocar lento aqui. Deixa eu dar só uma sacada aqui, peraí.
galera que está assistindo ao vivo, me dá um feedback se está chegando o som legal, tá? Se vocês estão ouvindo legal. Então, ó, primeiro, o que eu vou fazer? Eu tenho vários recursos, eu posso diminuir a velocidade, que é o que eu vou fazer agora. Se a frase está muito difícil para você pegar logo de cara, você diminui a velocidade. Olha lá, ó. Primeira parte é isso aqui. Está filmando legal aqui. Vamos aí. Pronto. Acho que agora tá legal. Isso. Ó. Depois ele vai fazer isso aqui, ó. Ó. Aí vai tocar agora. Ó. Então a frase toda ficou. Primeiro passo está aqui, né? Tirei a frase, toquei a frase. E por que isso aqui vai te levar a improvisar sem pensar em escalas? Por causa da memória muscular que você está criando. Pensa comigo, se você pratica escalas para cima e para baixo, para achar que isso vai te levar a improvisar sem pensar em escalas, quer dizer, vai te levar a improvisar, você na verdade está ficando muito bom na sequência da escala. E a gente analisando aqui a frase do Lagrange, qualquer outra frase que você for pegar, você vai perceber que não é escala na sequência o tempo todo. Então, se não é escala na sequência o tempo todo e a gente tem uma memória muscular por conta da mente subconsciente, né? Lembra aqui, ó, dos princípios do método DNA da improvisação. Mente consciente e mente subconsciente. Mente consciente é 40 bits por segundo. É o cognitivo, é o primeiro passo, que é o que a gente fez aqui agora. Quer dizer, eu já sabia a frase para não ficar perdendo tempo aqui, para ganhar tempo dentro da live aqui, né? Mas você vai tirar a frase, nota a nota. E quando você faz isso, você está na sua mente consciente. 40 bits por segundo, por isso que demora. Você vai devagar, tira nota a nota, observa, analisa, entende e tal. Mas depois isso aqui, com a repetição, vai se tornar subconsciente através da memória muscular. O que é a memória muscular? Quanto mais você repete, mais fica subconsciente. E o subconsciente é o quê? 40 milhões de bits por segundo. Vou falar de novo. Mente consciente, 40 bits por segundo. Mente subconsciente, 40 milhões de bits por segundo. Espera aí. A gente não está falando do mesmo sistema. Eles são sistemas completamente diferentes. Então, quando você internaliza, você traz essa informação musical para um nível subconsciente de memória muscular. Então você acessa isso depois sem pensar em escala. Você está improvisando e não está pensando nas escalas. É assim que você vai conseguir criar as suas frases. Na verdade, quando você fala assim, cara, Thiago, eu não consigo criar as minhas frases. Eu sinto que eu estudo, sei um montão de coisas de teoria, mas não consigo criar minhas frases. Na verdade, eu vou te dizer o seguinte, você nem precisa criar as suas frases no início. Você aprende com quem já sabe. E você aprende as frases de quem já sabe. E essas frases vão começar a nortear a tua improvisação. Por quê? Porque você é um ser humano diferente de todos os seres humanos do mundo. E as conexões neurais que você faz, elas estão diretamente ligadas às suas experiências de vida, que são completamente diferentes de todas as outras pessoas. Só que você vai literalmente estar vendo uma mesma frase, uma mesma conexão de acorde, todo esse material harmônico, melódico, musical, de um outro ponto de vista, porque você é um outro ser humano. Então, você vai com isso criar a sua
o seu jeitão de fazer isso aí, entende? Isso é que é legal, porque improvisar sem pensar em escalas é você confiar no seu piloto automático, é você confiar na sua mente subconsciente. Agora, para isso, você tem que alimentar isso todo dia, conscientemente. Percebe? O processo é esse. Então, ó, a frase tá aqui, né? Ó. Inclusive, isso aqui é num 2/5. Depois eu vou falar mais sobre com mais detalhe aqui ainda. Ó, mas é um 2/5 para Lá maior. Ele faz Si menor 7, depois ele faz um Mi 7 com quinta diminuta. Pode colocar a nona menor, mas quinta diminuta, depois ele resolve no Lá com sétima maior. Ele fez um 2/5 para Lá com sétima maior. Então, ele, quando tá aqui no 2, ele faz. Aí vem o Mi. E entra o Lá. Os alunos do DNA da improvisação, nesse ponto aqui, quando tirarem essa frase, já vão entender muita coisa. Por quê? Por causa dos fundamentos do método, principalmente as matrizes. Vocês com certeza já vão entender melhor essa frase. Por conta, muito mais rápido de quem não está no método, porque você tem os fundamentos para entender essa frase. Mas eu vou ajudar aqui no tempo que eu posso, tá? Então, o que acontece? Essa frase aqui do Lagland, todas as frases desses caras que improvisam muito bem, desses caras que a gente tem eles como referência, mestres, elas estão recheadas, elas estão cheias de matrizes. E o que são as matrizes? As matrizes são essas frases, esse jeito de combinar dentro das escalas que está na mão de todo mundo. Então, são os elementos matrizes da improvisação. É o DNA da improvisação, essa parada. E quando você se apropria disso, você absorve essas matrizes, e confia na sua memória muscular pela repetição, absorver isso num nível subconsciente, você vai improvisar sem pensar em escalas e vai acessar essas frases que fazem parte da inteligência coletiva da improvisação, da linguagem da improvisação. A linguagem vem daí. O DNA é isso o tempo todo. É como mapear as matrizes, como internalizar as matrizes. O DNA da improvisação é como você trazer essas matrizes para o seu piloto automático, para o seu subconsciente. E aí você vai fazer o quê? O resultado? Improvisar sem pensar em shape de escala. Você vai improvisar sem pensar em escalas. As escalas estão ali, mas você não está pensando nelas. Por quê? Porque você já ultrapassou esse limite. Você consegue agora se expressar musicalmente através das progressões de acordes. Como é que eu faço para conectar os acordes? Assim, entende? Então, o primeiro passo é você tirar as frases.